Ouviu falar de homeschooling? É um projeto de ensino domiciliar que está sendo debatido na Câmara Federal. A deputada federal Luísa Casiani está conosco aqui no Jornal Gente para trazer mais informações. Ela que é relatora desse projeto na Câmara Federal, que começou a ser discutido agora, né? Vamos separar, como nós estamos no meio da pandemia, vamos explicar para o ouvinte exatamente o que é o homeschooling, que não é o ensino remoto que nós estamos vivendo em muitas escolas por causa das regras de distanciamento social, né, deputada? Seja bem-vinda aqui ao programa, bom dia. Muito bom dia, Eduardo, Pedro, Thaís, uma alegria estar com vocês mais uma vez no Jornal Gente. E aí, obviamente, como foi muito bem salientado, a gente precisa esclarecer e clarear essa discussão, porque o homeschooling é completamente diferente do ensino remoto, desse período de atividades não presenciais que nós estamos vivenciando em nosso país com a suspensão de aulas. No homeschooling, o que acontece? Os pais ou responsáveis, eles assumem a responsabilidade de justamente educar formalmente os seus filhos. Então, são eles os responsáveis pela transmissão de conteúdo, de aprendizado, do currículo, para que essas crianças possam se desenvolver e aí, consequentemente, aprender. E essa diferenciação, ela é muito importante, porque justamente nesse período de suspensão de aulas, as discussões, elas tendem a se mixar, né? Quando a gente fala de suspensão de aulas, muitos pais acham que estão fazendo homeschooling, e na verdade não estão fazendo homeschooling, né? Os pais, eles obviamente participam do processo de aprendizado dos estudantes no ensino remoto, mas não são eles os protagonistas, os principais mentores do ensino. Deputada, eu tenho muitas dúvidas com relação a esse, não ao projeto, mas ao homeschooling, porque eu considero fundamental na formação de qualquer pessoa a convivência com o diferente. E a escola é o primeiro contato, muitas vezes, que a gente tem com o diferente. Muito embora nem sempre seja tão diferente assim, mas é a possibilidade que nós temos. E também eu tenho muita dúvida da validade do ensino sem a presença do profissional professor. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esses dois assuntos. Olha, muito importante a sua consideração, a sua colocação. Primeiro dizer que o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão lá em 2018, nos disse que o homeschooling não é inconstitucional, mas caberia então ao Poder Legislativo regulamentar a matéria. E hoje a gente sente uma omissão por parte do Estado. A gente não consegue avaliar, monitorar e justamente fiscalizar se há abandono intelectual, se há violência doméstica, se há exploração sexual infantil. Hoje, enquanto Estado, nós não temos nenhum mecanismo para avaliar e monitorar essas famílias que não deixarão de praticar a modalidade homeschooling. E é importante também a gente dizer que diversos países já regulamentaram esse tema, 85% dos países da OCDE regulamentaram a prática do homeschooling, e nós, enquanto Congresso Nacional, a gente tem travado essa discussão para trazer justamente um texto equilibrado, sensato, que vai fazer duas coisas. Vai garantir o direito às crianças e os jovens e também regulamentar o dever das famílias. E você toca em dois pontos importantes, a questão da socialização e da presença do professor, e nesse substitutivo que nós estamos trazendo, a gente vincula necessariamente as famílias a uma escola, seja ela pública ou particular, para que justamente haja essa integração entre o ambiente escolar e também essa família, para que a família esteja inserida nessa escola, e aí, obviamente, com a presença também do Conselho Tutelar, com a presença de toda a rede escolar, no momento em que haverá avaliações, por exemplo, monitoramento do que essa família tem feito. Além disso, você tocou no ponto da socialização, e aí, obviamente, a escola é um ambiente extremamente importante de socialização, em que os nossos estudantes, os nossos alunos conseguem, inclusive, desenvolver competências, habilidades socioemocionais, mas a escola não é o único ambiente, né? E é por isso que, obviamente, nesse substitutivo, a gente tem a preocupação com isso, estamos colocando
a necessidade de haver, então, essa interação da família com a escola, e aí a presença, inclusive, desse estudante periodicamente na escola, que haja, por exemplo, inclusive a participação do estudante em aulas de educação física, Olimpíadas de matemática, por exemplo, atividades extracurriculares para justamente haver essa interação. Além disso, também colocamos a necessidade de haver encontros entre as famílias que praticam essa modalidade de ensino. Então, necessariamente, essas famílias vão ter que se encontrar para que justamente esses estudantes, eles tenham contato com o diferente, com o diverso, que a gente sabe que é extremamente importante para o desenvolvimento de um cidadão. Tem prova, deputada, para quem faz homeschooling? Haverá sim avaliações anuais. Além disso, os estudantes eles terão, obviamente, que participar das avaliações nacionais, estaduais, e a gente também traz a necessidade dos pais ou responsáveis seguirem a Base Nacional Comum Curricular, que todos os conteúdos da base estejam, então, elencados nesses planos pedagógicos que as famílias vão ter que apresentar às escolas. Eu vou insistir num ponto, deputada. Professor é profissional de educação. Pai e mãe não é profissional de educação, a não ser que seja professor. Como é que se vai garantir a qualidade do ensino em casa, por melhor que seja a intenção do pai e da mãe? E obviamente que a gente só pode imaginar que a intenção do pai e da mãe é a melhor do mundo. Mas não são profissionais de ensino. Como é que se vai garantir, primeiro, a qualidade do ensino e depois a qualidade do profissional? Vai se ensinar pai e mãe? Vai se a dar aula? Olha, obviamente, quando a gente fala de pais e famílias que adotam homeschooling, eles adotam por justamente acreditar que seja o melhor para os seus filhos. Eu acredito que ninguém adote o homeschooling por preguiça ou por capricho. Mas super importante a sua colocação, porque a gente precisa que esses pais ou responsáveis, eles tenham uma formação mínima. E é por isso que a gente colocou a necessidade de ensino superior completo para que um dos pais ou responsáveis possam, então, fazer esse aprendizado com as crianças. Aliado a isso, nós colocamos uma série de balizas, por exemplo, pais que foram condenados por algum crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, outros crimes também que tenham certidões criminais, enfim, negativas, aí sim poderão praticar o homeschooling, caso contrário não poderão. Então a gente está colocando uma série de balizas para justamente resguardar que essas crianças elas sejam ensinadas por pais, por profissionais qualificados e sobretudo também que tenham condutas ilibadas em termos de criminalidade, para que a gente, óbvio, proteja a integridade física e mental dessas crianças. Quero agradecer à deputada federal Luísa Canziani, que é a relatora desse projeto homeschooling, né? Alguma coisa muito diferente da nossa realidade, que está em pauta lá no Congresso Nacional. Nosso objetivo aqui com a entrevista foi trazer mais elementos para os nossos ouvintes sobre esse assunto. Obrigado, viu, deputada? Voltaremos a nos falar. Eu que agradeço a gentileza e dizer, se me permite, que obviamente a gente está vivendo um momento muito complexo para a educação brasileira, em que as desigualdades educacionais, a crise de aprendizagem foi escancarada, né? E a gente tem que lutar, sim, pela escola regular, pela massa da educação brasileira, mas a gente está paralelamente também discutindo essa possibilidade, e aí discutindo a possibilidade com muito equilíbrio, com muita sensatez, para a gente, enquanto passar essa discussão do homeschooling, a gente conseguir seguir com as pautas importantes, Sistema Nacional de Educação, regulamentação do Fundeb e tantos outros desafios que a gente tem enquanto país. E esse é um ponto importante, deputada. É um projeto com o qual não todos os brasileiros vão concordar, mas se está no Congresso Nacional é para ser debatido, não para ser demonizado. Não é porque eu sou a favor ou contra que eu vou pegar e falar assim, isso é para destruir a família, isso é para... Não. Mesmo que você não concorde, você tem que discutir, primeiro para entender onde se pode chegar e depois para, no debate, se construir uma melhor saída. E não demonizar projeto porque eu acho que não é legal. Muito obrigado, deputada. Obrigada.